nasce, já fala para a pessoa do lado, se prepare, que agora a gente vai decolar. Cara, eu só vou ter que mostrar porque não tem jeito, porque eu estou apaixonado. Eu tenho que mostrar, eu acho que nem o Gabriel viu ainda, que é diretor de culto. Olha aqui, ó. Fotógrafo. Sabe o que é isso? Esse é o livro da nossa escola agora. A apostila não vai ser mais encadernada, empastada. Agora é um livro editado na editora. Cada aluno recebe um. Diga aleluia. Uau! Está aqui. E o agradecimento, a Bíblia diz, da honra quem tem honra, o pastor Rogério e a pastora Vivian, que ofertaram todo o trabalho para a escola. A semente é muito grande, Rogério e Vivian. A colheita de vocês vai ser fantástica. Bem, gente, agora nós vamos falar da palavra. Se bem que a gente já está falando. O mesmo evangelho que fala da Santa Ceia, que fala do batismo nas águas, é o mesmo evangelho que fala de plantar e colher e de ter uma vida organizada com Deus em aliança na prosperidade. Você ouviu dizendo ali que o princípio de todos os males é o dinheiro? Você ouviu? Você sabe o que eu fiz quando eu ouvi isso? Eu fui estudar, porque eu, como um mestre da palavra, eu preciso estudar. E eu fui estudar. E, cara, aquela palavra significa todos os males mesmo. Não está falando literalmente, não está falando ilustrativamente. É literal. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Eu comecei a ponderar, peraí. E um câncer? Aí Deus foi falando comigo. Você consegue entender que um homem apegado ao dinheiro, ele consegue às vezes tirar o foco de tal forma, viver um estresse tal, que caroços são criados, que coisas acontecem mais, e doenças se impetram? Falei, uau. Aí eu falei, e um divórcio? Ele disse, aí é mais fácil. Eu falei, caramba. Eu disse, então eu não quero esses males de Satanás na minha vida. Ele disse, então você tem que destruir o amor ao dinheiro. Vamos comigo. Eu disse, como? Ele disse, é dando. Você entendeu isso? Uau. Ele disse, é dando. Destrua todos os males na tua vida, dando e destruindo o apego ao dinheiro. Amém? Esse é o Deus da vida e da prosperidade. Nós estamos falando sobre ágape. E eu quero falar para vocês sobre esse amor maravilhoso, incondicional, um amor inquebrável, um amor infinito, um amor inexplicável. Mas a gente precisa entender esse amor. Vamos lá? Como é que a gente entende esse amor? Pastor, mas o amor está dentro de mim, porque eu amo. Eu vou falar para você assim, preste bastante atenção. Essa mensagem é o fundamento de toda a vida cristã. Legal? Você que é pastor, você que é pastora, eu que sou pastor, você que é líder, você precisa entender isso, porque na nova aliança, uma das colunas é a graça. É o favor que não merecemos, que Cristo merece e nós recebemos. E a outra coluna é a justiça. Mas a coluna, ela só pode sustentar esse templo se ela estiver sobre uma base. Se não, afunda a coluna com tudo. E aí é onde entra o amor. O amor é a base dessas colunas. O amor de Deus é a base onde essas colunas estão apoiadas, onde elas sustentam a vida cristã. Você entende por quê, pastor? Porque a graça, o favor que Deus te dá sem você merecer, é porque Ele te ama. A justiça, independente de suas obras, aquela troca insana que foi feita na cruz, é porque Ele te ama. Então tudo está sustentado pelo amor. Mas a gente precisa entender amor. Você entende? A gente precisa, veja só, um dia você aceitou Jesus. Agora devia sair um aleluia bem forte, diga aleluia. É porque eu vou falando da palavra e você fica com o olho estatalado assim, ó. E eu digo, calma, é só a palavra de Deus, só que você hoje está abordando ela debaixo de uma unção diferente. É só isso. Tudo que eu falar eu vou botar ali. Fica calmo. Fala para o irmão do lado, fica calmo. Só abre o coração. Agora veja, um dia você escolheu Jesus, e esse é o fundamento do cristianismo. Mas você entende, eu não sei você, alguns de vocês nasceram em berço evangélico, eu não.
Eu me lembro da minha mãe me levando em centro espírita, me lembro da minha mãe me levando na Aparecida do Norte, ela dizia que aquela imagem era a minha madrinha, e eu cresci vendo isso tudo, mas aí eu fui me formando meu intelecto, e um dia eu conheci Jesus, e depois de eu ponderar tudo, eu aceitei e escolhi que Ele é o caminho, a verdade e a vida, diga aleluia. Então eu escolhi Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a escolha, porque você tem o livre-arbítrio. Mas quando eu escolhi Ele, o meu pastor disse, agora você está salvo. Eu falei, aleluia. Mas só que eu saí da igreja. Fui embora para casa, lógico. E no caminho de casa eu olhei e disse, como assim estou salvo? Será que estou mesmo? Aí eu procurei um certificado, uma declaração autenticada em cartório, um comprovante Tabajara, e eu não tinha nada. Não é louco? Nada. Nada. É louco. Aí eu li o livro de João. Em 1 João 3,14 estava escrito assim. Veja. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E quem não ama o irmão... Aí eu disse, agora eu tenho um certificado. Agora eu tenho uma garantia. Você entende? Mas isso veio para mim como um peso gigantesco, sabe, cara? Porque nós temos sentimentos. E esses sentimentos, eles negam a verdade. Compreende isso? Preste atenção. Você precisa ser humilde e entender que você tem muita coisa para aprender, cara. Nossos sentimentos negam a verdade, então isso pode ser uma pedrada no crânio. Como eu já vi muitas vezes Satanás espancando cristãos com a própria palavra. Por falta de revelação. E aí, agora eu buscando isso, você não vai conseguir, porque a definição da palavra amor é distorcida no nosso conceito intelectual, na nossa sociedade, entende? O que é amor para você é um sentimento, é um coração palpitando, é um estômago dando calafrio, é uma borboleta, é um olhinho piscando. E aí isso é amor para você. Mas você nunca vai conseguir sentir isso por um inimigo, ou por alguém que te prejudicou, ou por alguém que te fez mal. Então Satanás se aproveita por gerações infinitas dessa ignorância da compreensão da expressão ágape. Sabe, o homem, hoje os mestres desapareceram, e eu quero te dizer que um mestre não é melhor do que um pastor. No mesmo verso que diz que Deus deu pastores, diz que Ele subiu e deu apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e profetas. Mas as pessoas esquecem de tudo, é pastor. É mais uma obra satânica, porque aí a operação dos quíntuplos dons morreram. Então hoje tem pastores que não são pastores, evangelistas sentados no banco, profetas pregando, e está tudo atrapalhado. Entende? E a gente vem com uma missão... Como eu estava contando ali na frente, que Deus falou comigo quando me ordenaram e disse, liberta o meu povo. Cara, liberta o meu povo, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está entendendo? Então nós precisamos entender o que é amor. Porque quando você fala de amor filos, você está falando do amor de confraternização da gente aqui um pelo outro. A gente fala de amor eros, você está falando do marido e da esposa. Mas o amor do marido pela esposa é ciumento, é egoísta. Pastor, o amor da mãe pelo filho é possessivo, sufocante. Não existe. Aí quando você vai falar do amor de Deus, põe aqui para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, no verso 4, começa daí a falar. E Deus começa a fazer uma descrição do seu próprio amor. E ele começa a dizer, o amor é paciente, um comportamento. O amor é benigno, diga benigno, diga benigno, entende? Benigno não é bondoso, bondade é ser bom, benignidade é ser capaz de ver o lado bom das pessoas. Você entende que todo mundo tem o lado bom e o lado ruim? A benignidade é a capacidade de focar no bom, entende?
Porque o bom acaba sendo costumais. Existem milhares de casais se divorciando porque o ser humano tem uma semente egoísta dentro que só foca no que falta. Aí às vezes o marido é trabalhador, é honesto, o marido é verdadeiro, o marido é sério, o marido está na igreja, só que o marido não gosta de falar. Ele chega em casa, senta na frente da televisão e fica calado. E a mulher enche a paciência dele, chama ele de múmia, diz que ele não ama e por fim chega à conclusão que ele tem outra. Inferno, deixa o cara calado. Você entende? Ele tem tantos outros lados bons. É igual Adão. Adão estava no Éden, Deus deu todas as árvores. Disse, tu é rei de tudo. Em vez dele ficar feliz, sabe o que ele fez? Ele cobiçou a que faltava. Peraí, cara, todas são tuas. Mas eu quero aquela ali que eu não posso. É do inferno, não é do inferno? Mas isso é da essência do homem. Mas a benignidade, a capacidade, ela é um fruto do Espírito. Se você ler em Gálatas lá, nós vamos passar por lá hoje, você vai ver que Deus diz, os frutos do Espírito são amor, bondade e benignidade. Ele separa as duas, porque bondade é ser bom, benignidade é ser capaz de ver o lado bom das pessoas. Então veja, o amor de Deus, a definição do amor, ele é paciente, um comportamento. Ele é benigno, ele tem a atitude de ver o lado bom, outro comportamento. Ele não arde em ciúmes, uma decisão de não se comportar de uma determinada forma. Ele não se ufana, não se ensoberbece. Vira, verso 5. Ele não é inconveniente. Ele não procura seus interesses. Ele não se consegue compreender que a definição do ágape não tem nenhum sentimento. Mas ele inteiro se compõe de comportamentos baseados numa decisão. Eu posso ouvir um aleluia? Já pensou se Deus dependesse de se apaixonar e piscar o olhinho para você, na hora que você enlouquece e está gritando? Não levante a mão, só receba. Já pensou? Mas só que ele decidiu te amar e se comportar assim. Você sabia que aqui em São Paulo, no estado, 42 milhões de habitantes. Você sabia que todos os dias 4.000 pessoas morrem por causa da violência e acidentes? Cara, isso é mais do que a guerra. Mas você já pensou por que Deus vai te proteger e fazer você chegar em casa hoje em paz? Você já pensou por quê? Será que é porque você merece? Não, porque Ele decidiu agir em ágape com você. Ele decidiu te abençoar. Ele decidiu te manter saudável. Ele decidiu te proteger. Ele decidiu se comportar com os comportamentos que formam a definição do amor. Você sabe que se os casais descobrissem isso, ia acabar 80% dos divórcios? Quando eles entendessem que não é uma questão de piscar o olhinho, é uma decisão baseada num caráter de que eu vou sempre te fazer feliz, lutar por você, eu vou sempre te proteger. Agora você entende que isso falta dentro das igrejas? Porque o ego humano e a vaidade, a carência humana, ela prefere ouvir a história melosa da paixão do que a história inteligente do comportamento. Você está pegando? Quem está comigo, diga aleluia. Agora preste atenção. Quando nós entendemos isso, eu gosto da última, não se ressente do mal. Sabe por quê, cara? Hoje a gente vê na igreja as pessoas parecem malucas. Se a outra só não olhou e não falou, pronto, já ficou de mal. E se a outra só está num dia ruim e baixou a cabeça, pronto, está com raiva de... E se o outro está dando gargalhada ali, é de mim. Não é de você, cara. Está rindo do Palmeiras, que é um time porcaria. É só porque eles estão desafiando o Flamengo. Aí eu disse, vou me vingar. Mas a vingança também não é amor. Peraí. Amém, gente? Vocês estão pegando? Diga aleluia.
Então é preciso que a gente compreenda, cara, essa desenvoltura. Porque aí, quando a gente entende isso, volta lá agora, volta lá no nosso atestado de salvação. 1 João, capítulo 3, verso 14. Agora você lê com outros olhos. Entende que Deus está falando do ponto de vista ágape. Nós conhecemos que nascemos de novo e saímos da morte para a vida quando eu tenho esse comportamento para com você, independente do que eu sinta. Quando eu decido me comportar de uma forma abençoadora para com todos. Então eu sei que eu nasci de novo. Então eu sei que eu não sou mais morto. Eu posso ouvir um aleluia? Posso ouvir? E você entende que cada um de vocês pode ter essa decisão e começar a viver isso? Não é algo natural, fruto da tua força. Eu já falei mesmo, o amor próprio, sabe? Se eu tentar me amar com a minha própria força, eu só tenho dois caminhos. Ou eu vou me tornar um egocêntrico, ou eu vou me tornar um depressivo suicida. E é isso que o mundo está sofrendo de doença. Porque eles não entenderam ágape. Você entende que quando Deus olhou na terra, Ele viu o amor de uma mãe pelo filho. É lindo, mas não é o que Ele quer. Ele viu o amor de um marido por uma mulher, mas ainda não é o que Ele quer. Veja, João 3,16, põe aqui. É o verso mais conhecido da Bíblia. Veja. Porque Deus amou o mundo como uma mãe ama o filho. Não foi isso. Não, Deus amou o mundo como o marido depois das bodas de ouro ama a mulher. Não. Ele não encontrou um exemplo na terra. Então ele expressa assim: eu te amei de uma tal maneira que você vai precisar do meu espírito para entender. Você vai precisar do meu espírito para entender isso aqui. Porque não tem um modelo na terra, diga aleluia. Então nós precisamos fazer uma escolha, assim como um dia escolhemos Jesus. A gente precisa ser inteligentes e passamos por tantas depreciações emocionais e chegar uma hora de aprender isso e escolher viver isso. Porque se você não escolher viver isso, isso não é algo que te tome e te possua. Isso é algo que bate na porta, você vai ter que escolher viver isso, diga aleluia. Assim como você um dia escolheu Jesus, você vai ter que escolher viver o amor. Paulo diz assim, veja, 1 Coríntios 9, 26, preste atenção, olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, assim eu corro, não sem meta, viu? Assim eu luto, também não é como um maluco lutando, desferindo socos no ar. O que ele está falando? Cara, eu não quero você na igreja feito um débil. Eu não quero você subindo e descendo um monte sem um fundamento. Eu quero que você pegue a minha palavra, entenda a minha palavra e que você tenha um objetivo para alcançar, para que você possa viver a vitória que eu tenho para você. Não, pastor, mas o importante é ir para o céu. Desculpa, então vou te dar uma notícia. Você já conseguiu. Se você aceitou Jesus, aquele que confessar o Senhor com a sua boca e crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você já fez isso, é salvo. Pastor, eu só queria ser salvo. Então, quando acabar o culto, você vem aqui na frente, que eu vou fazer uma oração para você morrer. Já está salvo, irmão. Agora, se o teu objetivo é cumprir o teu propósito, você precisa da cooperação de Deus. Você precisa da palavra operando em teu favor. Então você precisa entender a palavra e colocar ela em prática. Porque a fé verdadeira, irmão, não é o sacrifício que você faz, nós falamos disso na semana passada. A fé verdadeira é a porção da palavra que você consegue colocar em prática em cada desafio. Sabe? Quando você pega numa grana, e aí você lembra, não, mas a primeira parte é do meu Deus. Quando algo acontece, e você botou lá, cara, eu nunca me esqueço. O primeiro carro que eu tive, eu andava num golzinho quadrado. E aquele inferno, aquilo é do cão, aquilo é do capeta.
Tem gente que ainda põe assim, olha, o Senhor, veja, é uma passagem, eu estava passando por aquilo, mas eu precisei focar na frente. Eu chegava em todo lugar fedendo a gasolina, isso é de Deus? Isso não é de Deus, irmão. Mas aí um dia eu tive uma possibilidade, eu troquei ele. Eu comprei o carro que eu queria, aquele Maré antigo que tinha um olhinho de japonês puxadinho assim, ó. Meu Deus, era meu sonho, vinho. Aí quando eu comprei aquele carro, em 36 prestações eu disse, Senhor, quando eu terminar de pagar, eu oferto. Um dia eu terminei. Você entende? Isso é praticar a palavra, é você olhar e dizer, peraí, eu tenho um voto empregado aqui. Eu falei para Deus que eu faria isso. Eu ando com meu pai, eu quero que ele lá na frente se lembre que ele é o Deus do voto. Eu não quero andar sozinho. Quer ouvir uma coisa? Um testemunho? Os membros já sabem, a maioria. Isso fazem 20 anos. De lá para cá, eu nunca vendi um carro. Eu não dei só o que eu votei. Eu já dei 15 carros. Ano passado eu dei o 15º para um pastor daqui da igreja. E pretendo continuar dando, todos eles. Porque eu não tenho amor ao dinheiro. O dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor, sabe? Porque ele não te ama. Ele não tem piedade de você. Mas ele é um excelente servo, para que você faça o propósito de Deus se cumprir. Diga aleluia, diga aleluia. Então Paulo diz assim, ó, assim eu corro também, mas eu tenho um objetivo. Vira mais um, olha o que ele fala. Eu esmurro meu corpo. Ah não, eu preciso de você agora. Veja, Paulo não diz, eu me esmurro, porque isso seria ele batendo nele mesmo. Mas ele coloca o corpo como uma entidade externa. Ele diz, eu entendo que eu sou um espírito. Você pode falar para o seu irmão, você é um espírito criado em Deus. Diga, você é um espírito criado em Deus. Olha para mim, eu não sou esse corpo. E eu falo para os membros dessa igreja, a hora que eu morrer, por favor, não vai ficar lá com vela acendendo e chorando no meu pé não. Até porque eu não estou mais lá. Eu não sou esse corpo. Eu sou um espírito recriado em Deus. Eu habito aqui por enquanto. Olha o que Paulo diz, como ele entendia isso. Ele diz, eu, o espírito recriado em Deus, o meu eu verdadeiro, dou soco nesse corpo e o reduzo à escravidão ao meu espírito. Você está entendendo que não é assim? Recebi o amor. Você está entendendo que não é, ufa, a unção entrou, agora eu ando em amor. Não é assim. É uma decisão. Eu escolho andar em amor como eu escolhi Cristo como meu Senhor. Eu escolho ser benigno para com toda a criação. Não é só para com você. É para com um passarinho. É para com um macaquinho. É para com um cachorrinho. Você entende que Salomão fala isso lá nos Provérbios? Ele diz, veste um homem de Deus, ele é benigno com seus animais. Porque Deus, Ele quer o bem maior de tudo. Então andar em amor é uma escolha de você querer o bem maior de todos. Nunca ser a pedra de tropeço, nunca ser a agulha da injeção. Você ser sempre. Isso é uma escolha, olha o que Paulo diz. Por quê? Porque eu prego para vocês isso, e para amanhã vocês não verem eu andando diferente. Isso é legal, e ele está falando para o filho dele. Então nós vemos aqui que nós precisamos matar a nossa carne. E nós precisamos destruir. Ah, pastor, é só amor. Não, veja, não é você sendo bom, isso é falho. Você sabia que no Antigo Testamento, aliás, olha só como eu já estou chutando rápido, porque a gente só tem mais 10 minutos. Mas ouça, você entende que quando Jesus andou aqui na terra e escreveu os evangelhos, aquilo é Antigo Testamento? Apesar de estar no Novo Testamento da sua Bíblia, aquilo é Antigo Testamento, porque o Novo Testamento começa da cruz para frente. Ali na cruz o preço foi pago. Antes daquilo Jesus andou aqui, os milagres que ele fez foi para atrair atenção para a cruz. A obra dele era a cruz. Quem está pegando? Está entendendo?
quando ele mandou os discípulos, põe aí para mim, por favor, Mateus capítulo 10, verso 1, presta atenção nisso. Às vezes os teólogos se enrolam nisso, e eu digo assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar de toda sorte de doenças e enfermidades. Vai virando. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, vai virando. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não vá para o mundo lá fora, fique só aqui dentro dos judeus. Os teólogos se arrepiam com isso, e eu digo: calma, é tranquilo, eles ainda não tinham o Espírito morando dentro deles. Eles não estavam prontos para lidar com o ego destrutivo do ser humano. O duro para mim é quando eu vejo isso dentro da igreja hoje. Pessoas magoadas e profundamente ressentidas por causa da atitude dos outros. Quem está acompanhando? Diga aleluia. Agora, depois que ele morreu e ressuscitou, você entende que a declaração dele mesmo foi outra? Aí a declaração já era: ide e pregai o evangelho, porque agora vocês têm o Espírito. Então você entende que a gente não tem essa capacidade interna, esse mapa operacional. Nós precisamos do Espírito para amar. O verdadeiro amor, que é o alicerce de tudo. Isso é uma escolha. Se eu fosse Deus, tinha alguns aqui que ia para o inferno, mas por isso que eu não sou. Por isso que ele não deixou eu ser. Mas se eu fosse Deus, eu tinha criado vocês tudo para dizer só amém e balançar a cabeça na vertical. Sem dor de cabeça. Você entende? Por isso que eu não sou Deus. Mas veja, o meu celular faz isso. O meu celular, quando eu quero tirar foto, ele tira a foto. Quando eu quero ouvir um áudio, ele bota o áudio. Quando eu quero ligar para você, ele liga para você. Ele faz tudo que eu mando, não tem rebelião. Mas não é a pessoa que eu queria para um relacionamento de casamento. Eu prefiro minha esposa. Você entende? Deus também não. Porque o amor, a própria definição dele, não cabe à obrigação. Ele tem que ser escolhido para que ele tenha virtude. Então Deus te criou para que você, por fim, seja inteligente e escolha o amor. E com a tua escolha ele seja glorificado. Posso ouvir um aleluia aí? Mas o amor nos constrói. 2 Coríntios 5,14. O amor não te obriga, ele não te invade, ele não te pressiona. Quem faz isso é Satanás. O amor está lá te rondando, mas a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E essa palavra do original grego é pressiona, é influencia, é inspira. Sabe como ele te mostra toda aquela obra? Por isso que existe o Novo Testamento do Antigo Testamento, que é o que Jesus fez andando na terra, para que você fique apaixonado e fique constrangido para responder a ele com os comportamentos do verdadeiro ágape, que são a base da tua vida cristã, cara. Você entende isso? Se você não entender isso, você nem começou, você só é salvo. E a coisa pior que está acontecendo hoje é uma obra satânica, chama-se currais de salvos, que são igrejas que não detêm a revelação da palavra, e as pessoas estão lá juntas, pulam, bate palmas, soam, rodam, mas tudo que elas têm é salvação. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. E você só vai conseguir cumprir esse propósito quando você entender de forma revelada os meios que Ele te deu para isso. Você está pegando? Então Ele te constrange, Ele te envolve, Ele te inspira. E aí você vai, aí Ele espera que você faça, escolhi. Aí Ele diz aleluia. Não sei se Deus diz aleluia, eu acho que diz. E aí você começa a viver por esses princípios. Você está pegando? Mas entenda, Gálatas capítulo 5, verso 16, olha só, preste atenção. Diz assim: digo, porém, andem no Espírito,
Entendeu o que ele disse? Paulo entendeu isso. Ele disse: o meu eu verdadeiro, o espírito recriado, soca a carne até ela ser reduzida à escravidão, para que eu possa escolher ser benigno com você. Fantástico. Olha o que ele diz: as pessoas hoje, elas estão lutando para evitar a concupiscência, para rejeitar o cigarro, a bebida, a pornografia, a mágoa, a fofoca. Não vai funcionar. Paulo não disse que você tem que gastar atenção em rejeitar o mal. Ele disse apenas assim: decida andar no Espírito, e aí aquilo lá perde o poder. O Espírito é o vento que te eleva. Diga aleluia. Você já viu um balão de pessoas voarem? Já viu? É lindo? Não, não é lindo nada. Aquilo é uma sacola amarrada numa cesta. Mas quando o queimador de propano começa a soprar dentro, preste atenção, ninguém precisa levantar, não precisa de guindaste. Ele vai enchendo, e se você não tirar, ele começa a subir e leva tudo que está perto para cima. E quanto maior a altitude vai pegando aquilo, outra visão você tem das coisas de baixo, você consegue entender. E aí você começa a ver tudo pequenininho, aquilo que te incomodava, desse tamanho, você diz: puxa, como pode? E aí você começa a ver as pessoas como formigueiro, milhões delas. E aí você diz: como eu perdi o sono só porque 2 ou 3 não concordam comigo? E aí você se vê lá em cima e diz: elas não podem nem me tocar. Entende que a tua altitude também define a tua atitude? Você começa a ver diferente. Você começa a escolher diferente. E agora vira mais um. E ele diz assim, ó, preste atenção, sabe por quê? Você tem que andar no Espírito, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, eles são opostos. E quando você decide andar no Espírito, então você não vai fazer o que tem vontade. Por quê, gente? Vamos lá? Nós trabalhamos com a evolução da reação. O cara me fez mal, o cara está me caluniando, o cara está falando mal de mim, o meu sócio me roubou, minha esposa me traiu, meu amigo mentiu. E aí eu tenho essa tendência satânica a reagir àquilo, é a minha carne, porque isso está aqui. Não, pastor, eu amo com o coração. Mentira. Vamos lá, vamos esclarecer. O coração é uma bomba cardíaca, ele é um órgão, feito teu rim, teu pâncreas, teu fígado e tua bexiga. Você acreditava mesmo que você amava com o coração? Oh, filho, desculpa, eu destruí teu castelo de carta de baralho. Deixa eu te contar outra verdade. Papai Noel também não existe. Faça assim, oh, puxa, pastor. Você não ama com o coração. É na sede do teu intelecto que você ama, sente saudade, sente medo, sente alegria. É tudo com a mente. Pastor, por que dizem que ama com o coração? Porque ele é o órgão que reage a esse pensamento, ele acelera. Antigamente, os antigos egípcios diziam que se amava com o estômago, porque também é o órgão que sente aquele calafrio, a borboleta voando. Você já namorou? Você está entendendo isso? Quem está pegando? Posso ouvir um aleluia? Mas não fica com essa cara estranha para mim não, viu? Senão eu vou chamar os segurança. Porque é só a palavra de Deus. Balança o irmão e diz assim, relaxa, irmão. Fala para ele. Olha lá. Para que você não faça o que a sua carne deseja. Então, quando você entende que você não ama com a mente, presta atenção, põe para mim aqui Romanos capítulo 5, no verso 5. Põe aqui. Diz assim. Uau. A esperança não nos confunde. Por quê? Porque o amor de Deus, vai, me ajuda, por quê? Mais uma vez, por quê? Aleluia! Ele é derramado, vai, me ajuda, ele é derramado. Agora vamos lá, que tipo de amor? Só três, vamos lá sem medo. Que tipo de amor? O amor do pai pelo filho, o amor da mulher pelo marido, o amor da mãe pelo filho. Que tipo de amor?
O amor de Deus é derramado aonde? Na nossa mente. Não, no nosso coração. Então percebe que Deus que exige que você ama. Porque Jesus diz assim, João 13:34. Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Você entende? Os 613 da velha aliança caducaram. Agora só tem um. Pega. Os 613 da velha aliança caducaram. Agora só tem um. Um novo mandamento eu vos dou. Que vocês se amem um ao outro como eu amei vocês. Eu disse, eu tenho que cumprir esse mandamento, é um só. É a primeira coisa que eu tive que descobrir é como é que Jesus me amou. Aí eu lembrei, cara, quando ele me amou, eu nem olhava para o céu, eu bebia uma garrafa de uísque por dia e usava um monte de droga. Era mentiroso, mau caráter, e ele me amou. E eu disse, Senhor, é assim que tu me amou? Ele disse, você lembra, né? Eu disse, lembro. Ele disse, é assim que eu quero que você ame o próximo. Entende que não tem nada a ver com a tua ação? Entende que o amor não depende do alvo? Ele só depende do manancial e do caráter da decisão de quem decide fazer o bem. Eu pouco me importa se tu continua falando mal de mim, eu desejo te amar. Mas pastor, eu agora vou mentir a teu respeito. Problema teu, eu escolhi te amar. Você compreende? Está pegando? Agora como é que eu faço isso, pastor? Bem, não vou botar. Romanos 5:5, põe de novo. Vamos lá, juntos, vocês me ajudaram. Ora, a esperança não confunde, porque... Vamos de novo, por quê? Que tipo de amor? De Deus. Foi derramado aonde? Que legal, agora veja, nós fomos treinados por gerações infinitas a reagir com a mente, com o que a gente pensava que era amor. Então, quando alguém me afronta, qual é a minha primeira atitude? Miserável, vou pegá-lo. Quando alguém me caluneia, bateu, levou, a mão de Deus vai pesar. Você já viu macumba cristã? Isso é macumba cristã. Deixa eu te contar um segredo, irmão. Morra de raiva, mas a pessoa que fez mal para você, a mão de Deus não vai pesar contra ela, porque Deus é amor. Se você me desse 1 milhão de cadernos e 1 milhão de canetas e dissesse, pastor, descreva Deus, defina Deus, eu só ia escrever uma linha. Deus é. E Ele te ama. E Ele ama os meus inimigos. Que legal, cara, como Ele é fantástico, né? Ele não é fantástico? Ele é fantástico. Mas o nosso ego fica buscando essa religiosidade, a mão de Deus vai pesar. Você vai ver com quantos paus se faz a arca de Noé. Não vai ver. Você vai secar de gastrite, de insônia, dor de cabeça e pressão alta, e a pessoa não vai ter nada. Porque Deus é amor. Você entende? Então é melhor você parar de ficar desejando isso para ela e usufruir esse amor, que Ele quer te abençoar, que Ele vai te proteger, que agora você entendendo isso vai funcionar, sabe por quê? Agora vamos lá, pô, pastor, a minha fé vai funcionar porque eu vou subir no monte 30 dias esse mês. Esse mês eu vou passar os 30 dias sendo comido pelos muriçoca. E eu digo para você assim, vem cá, vamos ser honestos, vamos ser honestos? Honestos? Você acha mesmo que se você subir 30 dias no monte, Deus te deve alguma coisa? Você acredita mesmo que Deus é obrigado a fazer algo por você só porque você subiu no monte? Não, pastor, vou jejuar 10 dias. Você acha mesmo que Deus se torna obrigado, que nem um jiu-jiteiro, dá uma chave de braço no cara só porque você está sem comer? Deixa eu te contar um segredo. Deus não deve nada a ninguém.
E Ele só faz porque Ele te ama. Você entendeu? Quer ver na palavra? Gálatas 5:6, põe aqui. Rápido, acabou o tempo. Essa palavra do amor, eu amo ela. Diz assim, ó: porque em Cristo Jesus, preste atenção, não estou falando de subir no monte não, estou falando de circuncisão. Cortar com a pedra lascada aquela parte do prepúcio do órgão genital masculino, batendo numa pedra. Aleluia. Sabe o que o Espírito diz aqui? Não vale de nada para Deus. Espera aí, pastor. Quanto mais uma saia ou uma barba, quanto mais um monte ou um jejum. E eu quero que vocês guardem, eu sou um homem de jejum. Semana passada eu fiquei 8 dias sem comer. Só que não é para chavecar a Deus. Eu faço isso para ficar sensível e entender essas coisas que você está recebendo, enquanto as pessoas perdem tempo ficando sem comer para tentar chavecar a Deus. E o Deus que faz uma benção para mim quando eu estou há 10 dias sem comer é o mesmo Deus que me atende sentado na churrascaria com um prato de picanha. Porque Ele não me atende porque eu estou com fome ou comendo. Ele me atende porque Ele me ama. Leia lá. Não importa o que você faça de religiosidade, de pague preço. A única coisa que tem valor é a fé que opera pela revelação que você tem de quanto Ele te ama. Você está pegando? Se você acha que Deus está bravo com você a cada segundo, pode parar de orar, irmão, que essa oração não vai funcionar. Não vai, não tem como. Entende? E você compreende e concorda comigo que Satanás fez um trabalho que hoje 99% dos crentes acham que Deus está bravo com eles o tempo todo. Olha, o diabo botou uma cultura tão grande de depreciação comportamental que a pessoa está tanto tempo se sentindo mal que quando ela se sente bem, ela se sente mal porque se sentiu bem. Ela se acha carnal. Que loucura. E o cara morreu para que você seja feliz. Veja que obra o diabo está fazendo. Você entende? 1 João capítulo 3, no verso 19, diz assim, preste atenção. Semana passada a gente terminou aqui. Eu estou fechando o ciclo de informações. Nisso conheceremos que somos da verdade. João acaba de te dar um termômetro pelo qual você vai poder descobrir se está na verdade ou não. Porque tem milhões de vozes no mundo, tem milhões de ditos profetas falando um monte de besteira. Mas João disse assim, olha, aqui eu tenho um termômetro que vai fazer com que você saiba se você está perdendo tempo ou andando na verdade. Na mesma hora eu parei tudo e falei, fala João. Ele disse, se nós somos da verdade, nós temos o coração tranquilo diante dele. Puxa. Agora fala para mim, isso é possível se for baseado no meu desempenho? Não é, filho, porque todo dia eu perco a cabeça, todo dia sai uma inverdade, todo dia eu me irrito. Agora, Ele morreu por mim e eu assimilei esse amor, então eu sei que Ele está sempre bom comigo. Pastor, mas eu ainda não pedi perdão. Eu ainda não pedi perdão pelo erro que eu cometi. Me responde uma coisa. Você tem filho? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Legal. Aí teu filho, tu veio para a igreja, teu filho pegou lá o teu sofá branco na sala. E aí ele subiu lá com aquela caneta piloto. Tá ligado? E ele riscou o teu sofá todo de couro alemão. E aí tu chega. E aí ele vem correndo, malandro, que criança é assim, astuta. Papai, me perdoa. A minha pergunta é o seguinte, você só perdoou ele na hora que ele pediu perdão? Ou ele já estava perdoado? Vai, responde, porque isso vai mudar a tua vida. Você só perdoou na hora que ele disse, papai, me perdoa. Ou ele já estava perdoado porque ele é filho? Vira mais um.
Pois se o nosso coração nos acusa, porque quando a gente erra, a gente se autocritica, não é verdade? A Bíblia diz, fica tranquilo, Deus que fez a obra, Ele é maior que o teu coração. E Ele sabe o que você fez. Vira mais um, vira mais um, vira mais um. Amados, mas se o teu coração assimilar essa verdade e não te acusar, então você tem tranquilidade diante de Deus. E aí voltamos para o primeiro verso que diz, então você está na verdade. Entende que justiça não é fazer o certo? Justiça é crer de forma correta. O Evangelho não é uma obra a ser feita. Está consumado, quando ele gritou, significa que estava pronto e não podia ser melhorado. O Evangelho é uma obra a ser acreditada. Vira mais um. Quando isso acontece, leia lá. Tudo que a gente pede, Ele me dá. Como é que eu comecei a falar? Falei, cara, se você se sente mal diante de Deus o tempo todo, nem adianta orar. Peraí, pastor, mas eu estou lendo ali, diz, se fizermos, obedecermos o mandamento. Mas você não leu eu dizer que o novo mandamento é amar ao próximo com esse ágape? Que os outros 613 foram anulados? Você quer ver? Vira mais um. Olha o que Paulo diz. E o mandamento é esse. Qual? Só acreditar na substituição. Você é um crente da nova aliança, irmão. Te enganaram a vida toda para você ficar praticando o que é da antiga. Jesus morreu para que você viva a nova. Entende por que as coisas não estão acontecendo ainda na sua vida? Vem para a raia. Vem aprender aqui amanhã, 8h da noite. Vem aprender. E eu encerro assim, para você não ficar com culpa. Bem, pastor, a Bíblia diz então que se eu não amar o próximo é porque eu ainda permaneço na morte. Mas existem algumas áreas, pastor, onde eu ainda não estou conseguindo. Pastor, fica tranquilo, fala para o irmão do lado, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque o amor é um fruto. Os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade. O amor é um fruto. Você já viu uma laranja aparecer no pé assim, puf, come? Não. Ela nasce como um broto. E aí ela vai evoluindo, vai crescendo. Repita comigo, diga, o amor está crescendo em mim. Repita comigo, diga, o amor está sendo formado dentro de mim. E aquela área onde você não ama, deixa eu te falar, cara, isso justifica tudo, deixa eu te contar. Se você não consegue ser um dizimista fiel, sabe por que é? Porque o amor ágape ainda não te venceu nessa área. Se o teu casamento está meio destroçado, sabe por que é? Porque o amor ágape ainda não te venceu nessa área. Se você não consegue perdoar alguém, sabe por que é? Porque o amor ágape ainda não te venceu nessa área. E se o amor ágape ainda não te venceu nessa área, Paulo declara assim em Filipenses capítulo 3, verso 13. Escuta, o homem que escreveu 75% da Bíblia diz assim: irmãos, quanto a mim, eu ainda não alcancei a plenitude em tudo, mas eu não deixo o diabo me acusar, sabe? Porque cada área que eu não consigo agir ainda em amor, que o fruto ainda é um broto, o diabo vem dizer, você não presta aí, está morto, está morto. Eu digo, não, está amarrado em nome de Jesus. Não aceite essa acusação. Fale para o seu irmão, não aceite essa acusação. Fale feito Paulo, eu posso ainda não ter conseguido aqui, mas eu faço uma coisa, onde eu errei eu esqueço e deixo para trás. E eu prossigo para a direção de um objetivo claro. E tem mais, o amor está sendo formado em mim. Eu sou uma máquina, uma usina de amor, diga aleluia. E Satanás, eu vou desenvolver esse amor em todas as áreas. E se você não aguenta isso, então corra, porque ninguém vai me parar. Até que Cristo seja gerado dentro de mim, eu vou desenvolver esse amor. E eu estou a caminho de desenvolver esse amor, diga aleluia. E por isso a minha fé funciona. E as minhas petições são atendidas. E tudo na minha vida prospera e cresce. Tudo que eu ponho em minha mão cresce. Repita comigo, diga assim, o amor prospera em mim. Levante sua mão. Levante sua mão, diga, o amor prospera em mim. Mais uma vez, diga, o amor prospera em mim. Eu estou desenvolvendo em amor.
e nada vai me parar. E tudo que eu puser minha mão, dê um aplauso a esse Deus. Dê um aplauso bem forte a Ele. Eu queria ter mais tempo, mas acabou. Grupo de louvor, vem para cá. Barleta, Carla, hoje eu vou pegar 4 pessoas com 4 bandejas. Pastor Rogério e pastora Vivian, por favor, ajuda lá. Vamos servir a Santa Ceia para todo mundo. Peguem 4 bandejas. Gente da organização, ajuda lá para não demorar. Vamos ficar em pé, todo mundo, em reverência. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Nós vamos ter comunhão perfeita com esse Deus que nos ama. Pastor, mas eu vou sentar aqui na mesa para comer a Santa Ceia porque eu tenho desempenho bom. Não, você não vai sentar, filho. E se depender do desempenho, ninguém vai sentar, nem eu. Nós vamos sentar porque Ele tomou o nosso lugar e Ele nos ama. Legal? Agora, peraí. Silêncio agora. Silêncio. Gente, para de conversar. Você vai tomar Santa Ceia. Deixa eu te ensinar uma coisa que você vai tomar com gosto. Põe aqui. Eu lembrei agora. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13. Veja. Preste atenção. Fale para o irmão, preste atenção. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Deixa eu te explicar. Essa palavra tentação, ela não é só uma fraqueza voltada para o pecado. Essa palavra tentação, ela vem do original grego de provocação maligna. Então isso são lutas. A tradução mais específica disso são lutas, sintomas que aparecem no corpo, má intenção que te rouba, dificuldades que tentam te provar que você fracassou e tua empresa faliu, lista de demissão que diz na tua cabeça que você vai ser demitido. E ele diz assim: não veio luta maior do que aquela que você possa vencer. Diga aleluia. Agora veja o que ele diz. Pelo contrário, juntamente com essa luta, Deus proveu o escape, a saída, o livramento. Diga aleluia. Mas sabe o que eu quero te falar? Vira mais um. Portanto, não sejam idólatras. Agora ele está falando de você tomar essa Santa Ceia sem um entendimento. Entende? Pastor, o senhor está forçando. Não estou. Veja, vira mais um. Eu falo como a criteriosos. E julgai se eu estou falando a verdade ou não. Vira mais um. Ele diz: porventura, esse cálice não é o sangue. Você entende que ele colocou a luta que o diabo está tentando botar na tua vida e disse que Deus já proveu a saída, e a saída é a Santa Ceia. Você entende? Aleluia. E aí algumas pessoas dizem: pastor, mas só pode fazer uma vez por mês. Não. Atos capítulo 2, verso 42 diz assim, Olha, as crianças estão tomando ceia lá, com 3 anos de idade. Olha que está escrito. Atos 2, 42, filho. Atos 4, 42, desculpa, filho. Ou é 2? É 2, 42. Põe aí. Atos, eu vou mostrar para você, o diabo não quer que você veja. Diga aleluia aí onde você está. Dê um glória a Deus, para Deus me iluminar aqui. Dê um glória a Deus, para Deus me iluminar aqui. É 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. A igreja tinha acabado de nascer. E partiam um pão de casa em casa. Deixa eu te falar qual é o contexto disso. Os malucos pegavam um odre de vinho, um saco de pão e saíam de casa em casa tomando a ceia com os incrédulos, como uma arma evangelística. E hoje as igrejas são cheias de dedo e condenação. Não toma não. Se você não é casado no papel, não toma. Eu digo, peraí, Jesus disse que quem não comer e beber não tem vida. Como é que um pastor pode julgar quem pode ter vida ou não? Ele morreu para você ter vida. Pastor, mas eu ainda fumo crack.
Tome a Santa Ceia aqui e agora. Sangue de Cristo for mais fraco que essa porcaria, eu não quero mais seguir Ele. Mas talvez o que você precisa para se livrar disso seja o sangue, a vida entrando dentro de você. E aquele que é maior entrando dentro de você, diga aleluia. E o mal se tornando desse tamanho, você toma a Santa Ceia, ganha altitude. E aquilo que te perturbava fica insignificante. Aqui nós tomamos a Santa Ceia todo domingo, porque é o dia que a gente se encontra todo mundo. Mas eu tomo várias vezes por dia na minha casa. Eu tomo a Santa Ceia várias vezes por dia na minha casa. Porque ela é a saída de cada luta. O diabo monta a luta, eu abro a porta com a ceia. O diabo monta a luta, eu abro a porta com a ceia. Você pegou? Está todo mundo com o elemento?